Gente, eu preciso desligar esse aqui, segurar esse aqui, dar boa noite. Boa noite. Que bom ver os rostinhos de vocês e ver mais gente também está por aí com a câmera fechada, mas está aqui presente. Que bom, que alegria. Uma pergunta técnica: quando eu coloco, tá lá aquela música, aquela frequência, aquele lugar de vibração elevada, daí eu ponho para gravar. Aparece para vocês uma pessoa falando que voltou a gravar? Ou que está gravando? Aparece. Que bênção, né? É um jeito muito sereno de sair da meditação, não é? Bom, só para eu saber. Das próximas vou tentar fazer antes, para não perturbar tanto a volta, que daí não é uma volta aterrando, né? Tipo, estatelando no chão. Entendi. Que bom. Feliz de ver a Beth aqui, em especial, por causa de toda a questão desses últimos dias. Sinta-se abraçada, Beth, e também por todo o coletivo, por todo o grupo. Quando eu manifestei no estudo, ninguém se opôs, e muito pelo contrário, as pessoas sempre apoiando e sempre impactadas. Eu comentei isso com o Vitor, como é bonito que a maior parte dos nossos encontros é online, e isso não diminuiu o impacto da Beth em cada um de nós, né? Ou seja, mesmo que algumas ela tenha conhecido pessoalmente, mas realmente existe muito poder nessas comunicações, não é porque a gente está pela internet que daí não tem poder. A gente vê isso até mesmo nas orações e quando a gente se encontra. Bom, que bom estar aqui, Beth, que bom que cada uma também está aqui, estão aqui, para que a gente possa fazer algumas reflexões. A Marta, querida, deixando a mensagem para você também. Bom, tem mais alguém aí que está achando difícil ultimamente ou só tá para alguns? Tem alguém aí privilegiado, privilegiada? Acho que não, né? Tá todo mundo na base do suador. Bom, e além de tudo isso, que pessoalmente, todas essas lutas interiores que cada uma de nós enfrenta, e às vezes lutas que são da nossa família, dos nossos amigos, ninguém, né, Fernanda? Tá todo mundo. Além dessas lutas todas, agora, especialmente recentemente, a gente teve essa notícia. Eu vou pedir licença só para ativar. Ótimo. Aí, se por um acaso, na hora da oração, quando a gente estiver no mantra, porque no mantra eu fecho o olho, e se alguém escutar que apareceu alguma coisa no som diferente, aí dá uma olhadinha se teu microfone, por alguma razão cósmica, resolveu abrir naquela hora. Que às vezes eu consigo, mas eu me concentro muito na oração, e aí, para contar o japamala, fazer o mantra e acertar o mudo aqui, é tipo NASA. Eu preciso de um treinamento da NASA. Então, se alguém ouvir eventualmente, só olha, porque de repente saiu do mudo e a gente não sabe por quê, então, enfim, colabora. Bom, o que eu estava dizendo é que aparentemente não está fácil para ninguém, né? Mesmo os que estão entre nós mais otimistas ou mais simpáticos, mais gentis, ainda assim tem realmente se sentido um pouco desorientado algumas vezes, não apenas por causa das questões pessoais, mas também por causa das questões que assolam o mundo. Hoje eu troquei rapidamente com a Márcia, a gente falou de uma imagem especificamente que marcou muito a gente, que é essa questão das mulheres, o que está acontecendo com elas hoje, ou seja, nessa possível guerra, nesse ataque, em tudo que acontece o tempo inteiro, mas que quando vem para a nossa frente, na frente dos nossos olhos, a gente parece que recebe uma chamada, um chamado de dizer, bom, e aí, você vai fazer o quê? Eu não sei como vocês se sentem a respeito disso, mas isso também acontece comigo, com os mestres animais, constantemente. Esses dias em Cunha, estava tendo rodeio, e nas coisas menores, que são cotidianas, como, por exemplo, ir ao mercado, e ver todo mundo passando pelo açougue.
E a gente vê lá os mestres porquinhos inteiros. Não é uma coisa que a gente precisa explicar para alguém, concordam? Tá lá estirado, tá lá estirado. Aí a gente abre, rola o feed, ou sei lá, vê TV, acessa site na internet, e acontecendo uma loucura absurda. Aí a gente vai olhar e dizer assim, gente, que ano a gente está? Olha só quanta coisa já aconteceu nesse mundo para a gente estar falando disso. E aí, ao mesmo tempo, na volta de Cunha, agora, na volta nossa de Cunha para São Paulo, a gente passou por uma fazenda muito antiga que está à venda. E essa fazenda era uma grande produtora agrícola, à base de escravo. E foi muito chocante para mim que a fazenda não destruiu, a fazenda, as pessoas que foram passando, elas não destruíram a senzala. E eu fiquei, mas me deu um espaço, e eu também não sei, porque eu lembrei de Auschwitz, por exemplo, ou seja, que é aberto para visitação, inclusive, e outros campos de concentração, justamente para a gente não repetir o passado. Então, eu também fiquei numa mistura de devia ter derrubado isso, ou deixa realmente para todo mundo ver, para a gente realmente ver. Mas o fato é que, ou seja, não, ela está inteira montada. O Vitor comentou comigo, falando com uma pessoa ali da região, que essa mesma fazenda, aqui o exemplo do. Deve ter um lugar que eu configuro que todo mundo entra no mundo, mas enquanto eu não descubro isso, daí a gente vai praticando isso. Esse parar, voltar e ir. O Vitor comentou comigo que essa fazenda ainda está montada de tal forma que se a gente entra ali, a gente vê tudo que foi usado, inclusive para chicote, inclusive para. Isso foi feito com humanos, gente. Isso foi feito com humanos. E daí, por mais que a gente fale que ano a gente está, que foi a minha reflexão, ou seja, para a gente estar agora com uma questão acontecendo em Israel, com uma questão acontecendo em todo lugar que a gente senta o olho, porque está acontecendo em todo lugar, aí a gente olha e pensa assim, putz, quanto tempo faz mesmo que a gente ainda estava falando de escravidão? Foi outro dia, gente. Foi outro dia. Infelizmente, nas linhagens de pretos, eles ainda têm, mas facilmente lembrando lá de trás, que não é tão lá atrás, é um avô, são poucas gerações. E, obviamente, eu não dou representatividade falando, só que a minha ideia aqui, obviamente, não é representar que eu não represento, mas é trazer o assunto. Trazer o assunto para a gente olhar com um pouquinho mais de cautela, porque eu noto que, como está muito difícil para a gente, fica às vezes um pouco difícil olhar para a dor do irmão. Fica um pouco difícil olhar para o que está acontecendo no mundo de uma maneira a tentar vibrar algum tipo, intuir, trabalhar em algum tipo de solução. Porque vocês concordam? Não está fácil para ninguém. Aí é como se a gente estivesse com um prato já daquele jeito, e alguém fala, posso colocar mais um pouquinho de coisa? Eu falo, não dá para colocar nada aqui. E como é que a gente vai mudar esse mundo se a gente não tiver tempo para sentir empatia e sentir compaixão? Então, parece que é alguma coisa porque já está difícil para todo mundo. Eu vejo isso, eu sinto isso, eu vivo isso, não tenho nenhuma outra ideia. Ou seja, está difícil para todo mundo. Aí ainda você vai na rua, esbarra o mestre cachorro, está lá morrendo de fome, está atropelado, está procriando igual qualquer coisa. Dá a impressão que quem está fazendo mal, que quem está inconsciente, está livremente andando, inclusive com a lei abençoando. Aí a gente vê todas as questões dos nossos governantes que deveriam nos proteger, porque a gente está, inclusive, lendo um texto antigo que fala da missão dos chátrias, dos governantes, dos guerreiros, e eles, em teoria, protegem o povo. Eles, em teoria, fazem com que esse povo possa se desenvolver. Então, eles ampliam negócios. E o que a gente vê hoje dos nossos governantes? A gente vê lutas e disputas pessoais. Então, de novo, a gente olha para a nossa vida e a gente fala, nossa, mas aqui já está um suador. Aí a gente olha para o mundo e fala, nave, venha. E aí, como é que a gente vai conseguir fazer isso se a gente não sentir compaixão e empatia? Então, o que eu estou dizendo para nós é que não tem uma resposta mais fácil. A gente está vivendo nessa época, a gente está encarnado nesse tempo, e se a gente confia no universo, eu acredito que esteja claro para nós que não foi um erro cósmico. Alguém acha que foi um erro ter nascido na família que nasceu, ter o vizinho que tem, ter a bênção da mãe que tem, a bênção do pai que tem, porque às vezes dá uns probleminha aí também. Ou seja, alguém tem alguma dúvida
que foi, ou seja, não, olha, o universo, com todo mundo ele acerta, mas comigo, eu entrei na fila errada, ele distraiu, caí no ventre errado, caí no país errado, o que eu estou fazendo? Caí no planeta errado, não era nem daqui. Então, eu acredito que a gente, sendo buscadora, a gente consegue contemplar que não foi um erro, que não foi algo que aconteceu sem que a gente tivesse a menor vocação para viver nesse mundo. A Beth comentou alguma coisa que eu não quero perder o comentário, que depois eu deslancho a falar, e aí, adeus. Meu filho foi um mestre, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Beth, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente fala tudo isso, consegue, ou seja, observar tudo isso que está acontecendo, observar o mundo, e ao mesmo tempo falar, da onde eu vou tirar forças para isso? E aí, ainda por cima, tem uma questão, a Fernanda colocando, programação, minha filha brinca, eu não pedi para nascer, eu falo, pediu muito, exatamente, e ainda pediu para ser minha filha, você fala para e ainda pediu para ser minha filha. Então, a gente olhando tudo isso, a gente às vezes tem essa elucubração, esse delírio de falar, foi um erro, estou esperando minha nave, alguém me tira daqui. E a verdade de tudo, de verdade mesmo, a gente estudando, inclusive, vendo karma e vendo dharma, e vendo as nossas missões, e ver também, se você não acredita em nada disso, vê o que você acredita. O que você acredita no amor? Então, será que seria um erro do universo que justamente no momento onde falta amor, ele colocar a meia dúzia de maluco que ainda acredita no amor justamente nessa época? Será que é um erro dele? Ou será que é uma esperança que ele depositou no coração de cada um de nós, de cada uma de nós? Uma esperança que não é esperar, como a gente já viu, mas uma esperança que é ansiar, praticar, fazer, agir. Então, eu sei que num primeiro momento, o sentir dessa dificuldade pode levar para baixo. Eu sei, e sei por experiência própria. Não precisam desenhar para mim, eu sei. E eu tenho a impressão que eu não preciso desenhar para ninguém, que todo mundo sabe também que pode ir muito para baixo, sem freio e rápido. Agora, ao mesmo tempo que se a gente pega um momento de centramento nosso, a gente vai usar essa mesma coisa para subir. Ou seja, se a gente está vendo tudo isso, a gente precisa trabalhar. Se a gente está vendo tudo isso, a gente precisa se melhorar. Se a gente está vendo tudo isso, a gente precisa participar. E aí vem uma parte da dificuldade, porque a gente olha o mundo ao nosso redor e a gente fala, Patrícia, eu não tenho como participar solucionando. Eu vi, eu não sei qual a imagem que a Márcia viu, mas eu vi de uma mulher numa motocicleta, numa moto. E essa acabou comigo, porque levaram o rapaz, levaram ela e claramente não iam simplesmente levá-la. Então, aí a gente olha tudo isso, a gente diz, Patrícia, tá bom, como que você quer que eu participe? Eu tô vendo por uma tela, eu não sei nem o endereço, CPF, RG, passaporte da pessoa, como que eu vou participar para mudar alguma coisa nesse sentido? E aí esse é o lugar que leva para baixo, que é o senso de impotência, vocês concordam? Quando a gente olha o mundo todo, a gente fala, não tem como mudar isso, está tudo perdido, acabou tudo, a humanidade só vai daqui para o pior, e isso a gente vai estudar com um pouco mais de profundidade na Gita, agora nos próximos encontros do Mahabharata. Isso também comentei rapidamente com a Márcia, ou seja, porque o objetivo não é a gente lutar para ganhar. Olha só, o objetivo é a gente lutar porque é certo. A vitória não está na nossa mão. Se a gente só for lutar para ganhar, a gente ainda está apegado. E agora, ontem, rapidamente no estudo, a gente falou disso, que é uma forma de apego, a gente querer justamente, ou seja, uma coisa que beneficia. Porque a vitória, de alguma forma, ainda que de forma ideal, um ideal nosso, beneficia a gente. Mas a gente não sabe se a vitória não é nossa. O que é certo é lutar. O que é certo é a gente simplesmente estar ali presente no campo de batalha e não bater em retirada. Porque para essas pessoas, essa mulher que eu vi sendo arrancada dessa moto, o companheiro dela sendo levado para outro lugar à base de tapa, o que pode ter acontecido com essa mulher já nessas horas é inimaginável para mim. Mas eu sei que essa mulher tem no coração dela algo ansiando que alguém chegue e faça algo. E de alguma forma, cada uma de nós é essa pessoa. Então, quando você pensar em desistir, não pensa na tua dor. Pensa na dor de quem poderia te ver pelas costas. Que foi justamente quem te convidou, porque você, a gente deixa para baixo, a se retirar do campo de batalha.
Então, essa pessoa deve servir, esse mestre animal, essa mãe natureza deve servir a gente para a gente realizar que a dor que a gente está sentindo ainda é uma dor, de certa forma, imaginária, concorda? Porque eu me sinto muito mal com o que está acontecendo com ela, mas é uma dor imaginária no meu corpo. É uma dor imaginária no meu campo. É uma dor imaginária. Eu consigo penetrar em termos de campo, de vibração, alguma coisa de saber, tá, é horrível. Mas, de fato, quem está vivendo isso é o outro ou sou eu? Então, quando eu começo a cair, é porque eu me dei muito valor. E é duro ver isso também, gente. Porque, a princípio, parece que a gente está caindo porque a gente é empático, empata, enfim, porque a gente sente empatia, porque a gente está sentindo compaixão. Mas, no final das contas, através de estudo, de autoobservação, a gente percebe que a gente caiu porque a gente se deu mais valor. Estão acompanhando isso? Faz sentido para vocês? Não é muito gostoso pensar a respeito disso, porque, de novo, está tudo por trás de um véu de compaixão e empatia. Porque, afinal de contas, se o outro realmente está passando por uma dor e se de fato é compaixão, você vai cair ou você vai levantar? É de matar pensar nisso, eu sei. Porque, outra vez, a gente fica num lugar de sentir tanto mal pelo outro que a gente fala, não aguento mais esse mundo, essa dor, isso, não dou mais conta. E, de fato, ou seja, está muito difícil de novo, a gente não pode negar isso. Mas a gente tem que entender quando a gente se dá muito valor. E a gente tem um senso de falsa importância sobre nós mesmos, sobre nós mesmas. Outra vez, não é gostoso pensar em tudo isso, mas a gente já saiu da curva, estando aqui reunido para rezar, para refletir, para estudar. Então, vale muito, a Márcia comentando, vale muito a gente refletir. Viu uma moça ser posta dentro de um carro por vários homens. Foi isso, exato, manchada de sangue. Me bateu muito pela violência contra as mulheres e a necessidade de se reinventar, de destruir a versão de agora para outra que possa fazer algo. Exatamente. Então, é a gente usar essa revolta para falar, a gente precisa reinventar, a gente precisa criar, a gente precisa... Porque é muito forte a gente descer, gente. Só que se a gente cair, a gente vai ser mais um para ser resgatado. Seremos mais uma precisando de socorro. Teremos mais um gritando, ajude-me, ajude-me. E eu tenho a impressão que a gente pode ter um papel mais forte nesse enredo. Um papel mais forte descobrindo força interior. Mas pode cair e um dia para levantar no outro, sem dúvida. E daí também tem uma coisa boa da sanga, da comunidade, que se no dia seguinte a gente não levantar, alguém entre nós vai lá e puxa a gente para cima. Porque essa que é a beleza, Márcia. Ou seja, às vezes não é todo mundo tá forte o tempo todo. Você vai, tá caindo. Daí vem alguém e levanta. Essa que é a sanga, essa que é a comunidade. E por isso que é tão importante o discernimento que a gente viu ontem rapidamente no Mahabharata, a gente reconhecer quem é aliado nosso. Porque numa dessas, sem discernimento, você tem um aliado em alguém que fala, desiste de tudo, por isso que eu bebo e qualquer coisa, por isso que eu sou um alcoólatra, por isso que eu me enfiei nas drogas, ou por isso que vamos comigo, acabou tudo. E por isso que é tão importante, de novo, esse discernimento, porque vai, em algum momento, a coisa vai tremer para cada um de nós, para cada uma de nós. Quem está vivo sabe. E nessa hora, tem alguém do lado que fala, não, é para cima, você esqueceu, para cima. Vai. E não precisa de muito não, porque cada uma que já está no caminho. Só que às vezes precisa disso, de um abraço, de um sorriso, de uma troca, de um desabafo, como a gente falou. E aí a gente se recompõe e fala, tá bom, não é sobre nós, e vai. Então, isso é muito importante a gente saber, senão a gente se cobra também uma perfeição. Beth, você pode ter certeza que estava o grupo todo com você, estamos com você. Isso a gente pode sentir também, ou seja, de olhar e falar, acolho a minha humanidade. Porque outra vez está difícil, gente. Não é que está fácil, está difícil. E aí ainda tem a dor que a gente sente por tudo isso que está acontecendo. E aí entra na reflexão que eu comecei, desviei e vou voltar agora, que é como que eu posso ajudar ali. Então, primeiro de tudo, é lembrando, fazendo essa reflexão, que ainda que num véu de compaixão, quando a gente desiste porque ficou muito para nós, essa compaixão já virou egoísmo. E, de novo, é um pouco difícil a gente refletir sobre isso, mas vale a pena a gente dissecar o tema,
Porque, na verdade, a gente está se estudando o tempo inteiro. E eu entendo que a gente vai beneficiar o outro sempre que a gente estiver ali naquele campo de batalha lutando a favor da vítima e a favor da regeneração do opressor. Então, também tem que lembrar desse abençoado do opressor para ele não ser vítima amanhã, senão vai ser outro resgatado amanhã. Então, a gente precisa realmente vibrar, acreditar que a regeneração é possível. E se isso você não acredita, isso vai entrar especificamente no ponto que eu gostaria de trazer hoje com mais ênfase. Eu também acredito que aqui nesse grupo a gente tem clareza que vibração existe, mesmo que cada uma ou cada um de nós não tenha exatamente como colocar na lousa isso. Mas eu tenho a impressão que cada um de nós sente que existe vibração. Que de repente a gente chega num ambiente, aquele ambiente, nossa, coisa tão meio pesada, como por exemplo que eu comentei, passando na frente dessa senzala, era como se você escutasse gemidos, tinha uma mata perto e automaticamente me veio, ou seja, era como se tivesse realmente vindo, e não como se fosse um pensamento meu, da quantidade de vidas que foram perdidas ali, simplesmente tentando fugir daquele horror. Então a gente entende, e não estava acontecendo naquela hora, mas existe uma vibração, ou existe uma outra palavra que a gente talvez conheça melhor, estava imantado no ambiente. Assim como às vezes a gente pega um objeto imantado de alguém. Quem já foi comprar roupa em brechó? Aí a gente vai lá, pega a roupa, e eu adoro, eu compro. Pega a roupa, mas daí tem que fazer um benzimento na roupa, porque a primeira vez você coloca a roupa, daí as plantinhas faz tudo assim em casa. E ótimo, compra em brechó, ninguém precisa mais tanta roupa nova, pelo amor de Deus. Mas o ponto é, ou seja, existe uma vibração, existe uma imantação também. E às vezes as pessoas cedem roupas justamente quando os donos das roupas morreram. Às vezes acontece isso, você não sabe que peça você está pegando para você. Então, isso não é para ir no brechó, não, vá no brechó que o planeta Terra agradece, pelo amor da deusa. Mas, se for necessário, faça o benzimento na roupa. O meu ponto aqui é que existe imantação, existe vibração, e eu acho que, de novo, mesmo que a gente não consiga colocar numa lousa, explicando para quem não acredita, eu realmente acho, acredito, vejo que a gente acredita nisso. Ou seja, que a gente tem um lugar que a gente diz, tá, vibração existe. Não entendo muito bem, mas vibração existe. A gente, de repente, recebe alguém, as plantinhas, às vezes a gente mesmo vai na casa de alguém, e daí outro dia eu falei para a Lari, não sei se a Lari está aqui, falei, Lari, de repente eu consigo passar na tua casa, daí ela tinha me mandado um pezinho de arruda, uma foto que tinha um pé de arruda, eu falei, mas não se preocupa que eu vou levar um também, porque quando eu sair, provavelmente ele vai desfalecer, então eu já levo o outro para compensar. Mas, enfim, a gente, de novo, não sabe explicar muito bem, mas a gente sente, vê certas reações que colocam para nós que existe um campo, mesmo quando a gente reza, mesmo quando a gente medita, que existe um campo. Então, o que eu quero colocar aqui vem de trabalho escravo, exatamente, Leide, também que está colocando isso. Do trabalho escravo de roupas também, que tem por aí, roupas novas. Então, tem tanta coisa nesse mundo, tanta coisa, que outra vez, às vezes dá aquele senso de impotência da gente falar, não dou conta. Alto lá, dá conta sim. Então, a gente acreditando em oração, a gente acreditando em vibração, a gente acreditando que esse magnetismo espiritual existe, dentro do tópico de que o que eu posso fazer, eu, cada uma de nós, por aquelas pessoas que hoje estão sofrendo ataque, que estão sendo violentadas, aquelas mulheres e tantas outras situações que estão acontecendo ao redor do mundo hoje. Acreditando em vibração. Quantos e quantas de nós são responsáveis por um sujeito que está andando na rua agora? E esse sujeito, por qualquer razão, ele vê uma outra pessoa. E esse sujeito, num ato de desespero, violentamente agride essa pessoa para roubá-lo. Ele começa a fazer essa movimentação. Existe menos de um segundo na cabeça dele, onde ele, ainda que com muita adrenalina, com muito nervoso, existe menos de um segundo, onde ele pode simplesmente, desculpa, bati em você sem querer. Desviei. Não, amanhã eu vou conseguir um emprego. Isso vai passar. Quantos de nós e quantas de nós seríamos responsáveis por ele continuar no ato que ele tinha planejado,
quantos de nós seríamos responsáveis por ele parar o que ele tinha planejado? E o que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente realmente acredita em vibração, cada vez que a gente diz, eu desisto, eu não aguento mais, eu quero fugir daqui. Cada vez que a gente pensa, eu odeio essas pessoas. Alguém que poderia colocar uma arma na mesa, puxa um gatilho. Alguém que poderia desistir de um estupro, violenta uma mulher. Então eu quero pedir para nós a consciência de que nós somos seres espirituais. E que a nossa mente emite e recebe constantemente. Se você não pode encostar a mão em alguém, encosta o teu pensamento. Vigia o teu pensamento, como quem vigia uma criança com uma faca na mão. Vigia o que vai dentro do teu coração, como quem vigia uma criança na beira da boca de um fogo no fogão com água fervendo. Porque às vezes é o único que se pode fazer. E esse único que se pode fazer vai fazer alguém colocar uma arma no bolso. Vai fazer com que alguém não mate, vai fazer com que alguém não estupre, vai fazer com que alguém acredite no dia seguinte que pode começar de novo e que existe esperança. Então não olhem para vocês, não olhemos para nós como seres impotentes, acidentalmente nesse planeta, simplesmente reclamando de uma vitimização que nós não estamos aqui para atuar. E sim, estamos aqui para protagonizar uma mudança. Ora trabalhando com as mãos, ora trabalhando com a mente, ora trabalhando com o coração, ora trabalhando com o verbo. Somos instrumentos. Estamos sendo usados o tempo inteiro. Então, quando você não souber o que fazer lá, lembra que você não tem tua mão ali, mas você tem a vibração do teu pensamento. Você tem a vibração do teu coração. E o teu trabalho, portanto, vai ser não tirar aquela mulher daquele carro, aquela mulher daquela moto, que foi o que me marcou, e tantas outras imagens que podem surgir na mente de vocês agora. O trabalho de cada um de nós vai ser vigiar o próprio pensamento e o próprio coração. Para que, se houver uma mínima chance de uma mão alcançar aquelas mulheres, se uma mínima chance de alguém alcançar uma pessoa que pode estar pensando em levantar ou não um copo de bebida alcoólica, de comprar ou não cocaína, de se enfiar ou não no... Se há uma mínima chance que o divino haja através de quem está perto, com a força do teu pensamento e do teu coração. Às vezes isso é tudo que a gente pode fazer. E eu realmente acredito que não seja pouco. Então, quando o desânimo apanhar você, porque você não pode usar suas mãos, talvez você tenha se esquecido que você é um espírito. Um espírito brevemente vivendo nessa terra. Um espírito que é amparado por falanges espirituais. Um espírito que não está nesse tempo por um acaso, justamente nessa época. Um espírito que tem um chamado no coração. Estudar projeção também pode ajudar. Verdade, Márcia, justo você estudou sobre isso recentemente. Então, gente, não está perdida. A menos que cada um de nós desista. Então, se você achar que está tudo perdido, talvez você tenha desistido. E talvez você agora necessite de resgate, necessite de um chacoalhão, necessite de um chamado. E é para isso que eu estou aqui hoje. Para te chamar de volta, para lutar. Para te chamar, tirar essa poeira, sacudir desse tombo e voltar para o campo de batalha. Existem outros soldados esperando. Existe uma outra egrégora espiritual, outras egrégoras e falanges esperando para agir através de cada um de nós.
Existem vítimas esperando. Existem agressores esperando para serem regenerados. Então ninguém aqui é impotente e nada tá. Não desistam. É isso que eu queria deixar para a gente hoje, antes da gente começar as nossas orações. E amanhã nós teremos a nossa meditação às 9 com um tema que pediram sobre o medo de envelhecer e assuntos ligados a tudo isso. Qualquer outra sugestão para oração, para reflexão, para estudo, a gente está sempre aberto, só encaminhar para o da nossa equipe. Alinhando a nossa coluna, fechando os nossos olhos. E através da respiração, através da coluna ereta, sentir a presença divina aqui e agora. Como quer que essa presença divina se manifeste para você? Resista às tentações da tua mente, de julgar, de analisar, ou mesmo de pedir provas, se você não sente. A fé consiste em acreditar sem ver, sem sentir. Talvez essa seja a tua lição e tua prática nesse momento. Mas se você vê, se você sente, nesse caso, em qualquer caso, simplesmente respira sabendo que existe algo maior. E a força desse algo maior, dessa potência, como quer que você conceba, por constatação ou por fé, vem através da tua respiração, através da visão do teu terceiro olho, da tua visão espiritual, levando para você a consciência de que cada partícula dessa respiração tem cor dentro de você. Uma cor branca de luz ou uma cor violeta ou verde. A cor que você precisa. E nesse momento não julga essa cor nem tenta entender. Talvez depois use como um parâmetro para descobrir as mensagens que você recebe. Através da inspiração, essa respiração que adentra, através da tua terceira visão, esse prana que entra no teu corpo, tem cor. E através dessas cores ou dessa cor, você vê que o teu corpo inteiro, sendo oxigenado por essa potência, é purificado na mente dos pensamentos depreciativos. É purificado no coração das mágoas, dos medos, do senso de impotência. E o curioso é que essa mesma luz, essa mesma cor, essa oxigenação, ela não para na tua mente, no teu coração. Ela hoje especialmente atua sobre os seus órgãos e sobre suas vísceras. Portanto, teu estômago é tomado de luz. Para que você possa digerir
cada ensinamento que a vida traz. O teu fígado é tomado por luz. E dessa maneira, a raiva é transcendida. Teus rins são tomados por luz. E você começa a sentir disposição. E você deixa que o medo não mais te assombre, mas que ele te aconselhe. E essa oxigenação divina vai também entrando nos teus pulmões, removendo mágoas. E cada emoção que essa luz tira dos teus pulmões, dos teus rins, dos teus órgãos, das tuas vísceras, é também uma desintoxicação que é feita nesses órgãos. Limpa, portanto, o teu instrumento, para que ele possa ressoar a canção do divino. Purifica os teus pensamentos, purifica o teu coração, desintoxica o teu corpo, para que a vida possa prosperar no teu instrumento. Pela maior quantidade de respirações. Para que você, sendo usado, sendo usada como instrumento, possa beneficiar outros seres e outras vidas por mais tempo. E percebe que essa luz que adentrou você, com a cor que só cada uma viu para si próprio e para si própria. Essa luz também invadiu o corpo inteiro de tal maneira, preenchendo, que houve uma sensação de pertencimento. De pertencimento ao divino. A obra do divino. E com esse senso de pertencimento vem também uma paz, uma serenidade. Não é uma paz e uma serenidade que ignoram as lutas dos demais ou a luta que cada um e cada uma deve empreender em nome do divino através de si e em si. É uma paz e uma serenidade de quem faz o que é certo. E o certo é se manter em pé. Portanto, com a visão do teu coração, com a visão espiritual, enxerga você recomposto e recomposta. Ocupa teu lugar no universo. Ocupa teu lugar nesse mundo. Ocupa teu lugar na tua própria manifestação. Acolhendo a tua humanidade, manifestando os teus dons e os teus talentos. E servindo, fundamentalmente, para aliviar a dor desse mundo. De posse dessa calma, de posse dessa luz, de posse de um coração e de uma mente tranquilos, de posse de você e não mais suscetível às vibrações do meio, mas sim se tornando um centro de emissão para neutralizar as vibrações do meio. De posse a tudo isso, nesse campo em pé, firme, firmados, firmadas, aqui nós invocamos as egrégoras que trabalham conosco, com cada uma de nós.
Aqui são chamadas e chamados os nossos ancestrais. Aqui são chamados e chamadas os nossos professores, mentores, nossos anjos guardiões, nossos orixás. Aqui são chamados nossos mestres animais de poder. Aqui são chamados os povos originários, com seu curanderismo, com sua sabedoria. E é invocada a força da terra e também sua sabedoria. E com ela, a força das águas, do fogo, força da própria terra, sabedoria da própria terra. Aqui são chamados e são chamadas todos os seres que trabalham para a luz, de todas as linhagens, de todos os tempos, transformando esse campo em um espaço econômico para manifestação exatamente do que sentimos, de firmeza e paz para cada um dos seres, e especialmente os que agora se encontram desafiados, inclusive no corpo físico. Quem sabe por guerra, quem sabe por droga, quem sabe por qual razão. Que essas vibrações alcancem cada um desses seres. E que cada um e cada uma saiba, nesse campo, como instrumento, que alcança outros, que alcança outras, e especialmente, mantendo-se em pé, e especialmente, se propondo a ser instrumento do divino, e especialmente, lutando a própria batalha interior, para que a compaixão e a empatia sempre vençam, e que o nosso egoísmo e a nossa ignorância cessem. A todos os seres que nos acompanham, um agradecimento. E que as vibrações desse campo reverberem. Não importa o credo, não importa o gênero. Que reverberem no neutro, no alto, na luz, que possa iluminar corações, que possa iluminar mentes, e que possa também iluminar o corpo físico de quem hoje sofre, de quem hoje, de alguma maneira, sente qualquer tipo de dor. Inclusive de desencarnados que talvez pela força do evento não tenham se realizado ainda sem um corpo.
que as vibrações possam alcançar cada um dos seres, em cada um dos mundos, cada um dos tempos. E que para alcançarem, sejam amparadas essas vibrações por todas essas egrégoras, por todos esses seres que nessa terra trabalham, para que o bem prospere, para que a retidão vença e para que o ser humano, especialmente, se regenere, para que o espírito possa evoluir. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani
Padme Hum Om Mani. Padme Hum Om Mani 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 Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om 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 Mani Padme Hum. E com a visão do teu coração, visualiza o círculo que existe atrás de você. Seres que te usam como instrumento. E visualiza o círculo agora que existe à tua frente. Dos seres que necessitam, de alguma maneira, das vibrações do instrumento, transmitidas pelo instrumento, por esse círculo anterior a nós. E reverbera para esse ser, seja prece, seja benzimento, seja vibração. Assim como sente esses seres vibrando através de você. E para você, para cada um de nós também. Para que cada um firme e firmado, firme e firmada, possa continuar manifestando os planos e a obra do divino, aqui e agora. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo,
Com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Inspirando. Expirando, namastê. Abrindo os olhos. Muita gratidão pelos nossos momentos, muita gratidão pelas nossas orações, pelas nossas reflexões. Amanhã nos encontraremos de novo às 9 da noite. E até lá, e sempre, vigia vosso pensamento, vigia vosso coração, para que nas tuas mãos nunca faltem serviço, que para teus pés nunca deixarem a senda. Um beijo, queridas, queridos, queridos. Até amanhã.